Então, Dani, apresentei o bar e Uhum. deixa eu contar para o pessoal o que é que aconteceu ontem, né? Ontem eu estava Ah, bem mal, assim, das minhas ites da vida, deu sinusite e rinite. houve E aí eu mandei rasites. uma mensagem para Dani, falou, Dani, queria ter te escutado na rádio hoje, mas não Ah, deu, não deu. E aí ela, não, vou passar um reiki para você, gente. Foi vida. Eu acordei ah, outra pessoa. ah, que bom. Ficou feliz. O Fiquei reiki feliz. leva aí uma energizada boa, assim. Acho que Pois é, ajuda a equilibrar. Que bom. muito Eu bom fico mesmo. feliz. Agora eu já sei o caminho das pedras, né? É, Depois eu te fico ligo. muito feliz. Isso, liga Bom, mesmo, só chamar. tá bom? E aí, vamos começar agora com as essências. Ah, Dani, eu queria te perguntar uma coisa. É Uhum. porque cada um trabalha com floral de uma maneira diferente, né? Eu já vi gente que É. usa pêndulo, tem gente. Eu uso imagens, a imagem das Aham. flores. Assim. Sim, Eu não sim. sei como que você trabalha. Eu uso Só as com imagens energia, também. você tem imagens E também. aí eu vou também na parte energética, o que eu vou sentindo também do que a pessoa vai me trazendo. Então eu Ah, uso as imagens dos florais, que eu acho bem associado também ao que o Dr. Bach, né, ele procurava é. ali sentir das flores. E aí eu vou sentindo também da energia da pessoa, né, de como que ela, o que ela tá trazendo. Então eu vou junto as duas coisas. E você usa só a terapia, uma pessoa te procura, e você usa só a terapia floral, ou você faz uma mescla daqui do que você está tendo, tipo aromaterapia, né? É, na verdade, eu faço uma associação, né? Porque eu vejo assim várias dessas técnicas que vêm nesse auxílio da gente estar no nosso equilíbrio mental, emocional e até dentro do que o Dr. Bach fala, né? De curar as emoções e o emocional. E aí eu busco associar tudo, porque acaba que tudo está muito interligado, né? Então, quando eu fui estudando cada uma das técnicas, eu fui vendo que elas se comunicavam. Então, Aham, eu acabo usando ali uma associação delas. Então, aí eu uhum, uso floral, às vezes o óleo, aí às vezes junto também o próprio reiki, dependendo. Às vezes um uhum. teta healing, eu vou juntando ali conforme o que a pessoa traz. Tá precisando, né? O que a pessoa está ali necessitando. É a necessidade dela. Sei. Então a gente pode começar com as essências, né? Eu queria explicar para o pessoal que quando o Dr. Bar foi para as montanhas, Uhum. como é que ele estudava as flores? Ele via o comportamento das flores e associava esse comportamento às pessoas, né? Por Aham. exemplo, as mães superprotetoras. Tem a tícore, que é uma plantinha que a semente cai bem pertinho dela, Uhum. né? E aí aquela coisa das crias estarem todas ali ao redor. Então, por isso que a gente associa a personalidade das pessoas às essências e às flores. E Sim. uma outra coisa, eu não sei se a Dani estudou isso, mas quando eu estudei, a gente tem uma essência típica, uma essência situacional. Você viu Uhum. isso, Dani? Não com Então, esses nomes, eu acho. tá. Então, a nossa essência tipo é aquela essência que a gente carrega, né? Que a gente leva, que é tipo assim, uma marca da nossa personalidade. Uhum. E a nossa essência situacional é aquela que está Do ali no momento. nosso momento, que a gente está Aham. vivendo, está passando ali. Sim. Então, é com base nesse conhecimento e na entrevista que a gente faz com o paciente que a gente vai montar uma fórmula para a pessoa. Então, Dani, fala aí o que que você trouxe, quais as essências que você trouxe para o É, pessoal. e, até para só um pouquinho antes de falar das essências, você falou, né, do tipo e da situação que a pessoa está vivendo, né? E o que eu achava também, assim, que eu acho interessante de como o Dr. Bach foi trazendo isso, como ele ia observando tudo, era que ele trazia que não tratava a doença,
mais o que a pessoa estava sentindo. Então, ele foi vendo que às vezes a pessoa sentia, às vezes podia ser a mesma doença em si, né? Assim, a mesma doença, mas a causa, o floral que utilizaram é diferente, porque a ali a questão emocional ou mental que a pessoa trazia acabava sendo diferente, ainda que fosse a mesma doença. Então, era bem voltado a isso, a observação que ele fazia das plantas e a observação que ele fazia das pessoas, né? Como que ele poderia ir trazendo aquilo para a pessoa para tratar a, a pessoa em si, a situação mental dela. E aí, Uhum. consequentemente, chegaria na doença, né? E aí Isso. eu acho interessante a forma. E ele testava nele, né? Ele ia, tomava, Ele ele testava via e mesmo. testava nele. Eu também acho Isso isso é muito perfeito. interessante dele. É, e tem uma coisa também, Dani, que as pessoas às vezes não entendem, né? Porque, por exemplo, eu queria um floral para insônia. Peraí, não é o Ah, floral para é. insônia, É, é para o que está te causando a insônia, né? é, Porque por isso que eu não acredito nas fórmulas prontas. Não sei se você já viu em farmácia, floral para já o vi. luto, Sim, floral já para vi. separação. Quer dizer, as pessoas lidam com o luto, com a separação, com a insônia, tudo isso é de maneiras diferentes em cada um. Então, por isso que a consulta ela é tão necessária, né, para a gente conseguir identificar essas coisas. E uma outra É, coisa, o floral ele não tem contraindicação, então a pessoa pode se automedicar, mas o que eu acho interessante é justamente esse descobrir na consulta, né? eu acho, tem toda essa beleza que eu acho do floral de ser algo acessível, assim, né? É algo que está na Isso, natureza, que não tem uma contraindicação, né? Assim, ele pode, inclusive, às vezes estar associado, mas com essa visão de tratar a pessoa e não a doença, e por isso é a importância, né, de você entender. Eu também acho a questão das fórmulas prontas, talvez ali por ter alguma questão assim, pode ajudar ali num momento, mas eu acho interessante também você entender a causa, né, qual é a raiz, na verdade, da é, questão, né? E aí isso. era só fazer esse complemento. E aí você tinha falado das essências, né? E aí você quer que a gente comece falando dos grupos, você faz como Como você quiser. você quiser. A casa é sua. Então, que bom, é nossa então. Vamos Tá bom. construindo ela junto. Então eu acho interessante a gente falar, né, como ele foi fazendo esse estudo e separando, quando ele foi verificando o comportamento dessas flores, né, das plantas e como isso ia refletindo no organismo de cada um, nele primeiro, né, como ele ia testando, Aham. e ele foi vendo ali, associando por grupos, né, e aí ele separou em 7 grupos, e aí chegou a 38, no fim, né, a gente tem 38 essências florais, né, mais o que ele criou do Rescue, né, que é uma combinação de 5, né, Uhum. e, e aí nos grupos ele foi separando conforme as principais questões emocionais e mentais que as pessoas trazem, né? Então, ou tem um grupo dos florais que estão relacionados ao medo, o grupo dos florais que estão relacionados à indecisão, insegurança, o grupo dos florais que estão relacionados às vezes a desespero, né? Então, e aí eu acho que muitas vezes entra também na situação do momento, né, da pessoa, Isso. o Uhum. grupo da solidão e o grupo daqueles que não conseguem muito desapegar, né, de outras pessoas, querem muito, né, tem uma preocupação excessiva com as outras pessoas. E acho que está faltando um grupo agora aqui. Enfim, acho que são 7 grupos, né, gerais. Você falou do futuro, assim, da Aí do incerteza? momento presente, né? E de conseguir ficar no momento, né? Sem ficar apegado tanto ao passado e ao futuro. Era isso que estava Ah, faltando. E aí a gente hoje selecionou alguns, né, desses florais para a isso. gente poder falar, porque como eles são muitos e vão trazendo cada um deles associados a essas personalidades. E aí talvez a gente possa começar com o grupo do medo, né, que é o dos florais, das essências que estão ali no medo. O que você acha Isso. da gente começar com a Aspen, Leila? Explicar a Ótimo. personalidade de Vou Aspen. mostrar aqui a imagem. Ótimo. Aí, o Aspen. Quando eu Eu peço para acho. escolher alguma coisa que a pessoa não gosta,
Tem um monte de gente que vai no Aspen, porque ele é peludinho, ele parece É, uma. eu acho ele bonitinho, parece até que ele é fofinho, assim, Aham. faz carinho na gente, né? É, E aí o Aspen, ele tá relacionado àquela personalidade que eu vejo muito como um Bob Esponja, assim, né? Que é o que vai pegando tudo do ambiente, às vezes consegue pegar muito dos medos do inconsciente coletivo, né? Assim, dos medos que não consegue discriminar o medo de o quê, né? Então tem aqueles medos indefinidos, que são aquele, tem um medo, mas não consegue saber do que é o medo. Então seria, às vezes são medos, consegue nomear, né? não consegue nomear o medo que ela sente do que é. É um medo de causas desconhecidas, mas a pessoa sente muito medo. E aí, por isso, às vezes o Aspen está relacionado àquela personalidade que é esponjinha, pega o que os outros sentem também e vai levando ali para ele sentir o medo que não sabe de onde vem, né? Do que seria esse medo. Medo do futuro, quando a pessoa também não consegue nomear exatamente por quê, né? Do futuro como, assim, são os medos não palpáveis, né, Dani? Isso, aqueles que não são, acho que até o Bach fala que não são mundanos, assim, né? São aqueles É, medos, assim, e a pessoa não gosta de conversar sobre eles, porque isso. ela não sabe explicar o medo que ela sente. Então, ela não gosta de falar sobre esses medos, porque ela acha até que não vai ser compreendida. Então, essa Uhum, seria uma pessoa Aspen, né? Assim, uma pessoa com medo, não sei medo do quê, mas eu sinto, a pessoa sente medo o tempo inteiro, né? É um uhum. medo, e às vezes um medo paralisante também, né? E esse é Criança o tem lado bastante negativo, isso. né? É, criança tem bastante, assim, elas às vezes conseguem falar, mas não conseguem nomear. Medo de quê? Não sei. O que que você acha que vai acontecer no escuro? É, E não conseguem falar. às vezes até as pessoas associam o Aspen a só um medo noturno, né? Assim, mas não é só, porque é o medo em geral. E às vezes pode estar com outras pessoas e começar a sentir um medo, né? Então aí a Uhum. pessoa se sente ansiosa com alguma coisa de repente, mas sem saber nominar de onde vem. E aí E é uma questão, né, do, do desconhecido mesmo, assim, do que está na mente, no inconsciente coletivo também. É, quando a gente faz uma sessão, né, quando a gente faz uma consulta, a gente pede para a pessoa escolher e normalmente elas vão naquilo que está pegando, né? Né? É, ela Na, já escolhe, né? É, é, é. o prêmio assim, bem forte, assim, que as pessoas falam muito é essa aqui, ó. Você reconhece? É Cherry Plum. Cherry Plum. E eu acho ela tão bonita, né? Eu acho lindo também. É a cerejeira, né? Assim, é o que a gente conhecido como Mas cerejeira. geralmente as pessoas escolhem ela como um floral que gosta, que É, parece neve, assim. Mas parece. o plan é aquele emaranhado na mente, né? Aqueles pensamentos emaranhados, confusos. Tá ligado ao medo de perder o controle, né? É, De pensamentos, dos pensamentos. As pessoas têm medo dos pensamentos que elas podem ter, né? Que elas têm e aqui como se fossem assustadores. às vezes ela sabe que algo é ruim e ela tem medo de fazer ainda assim, porque ela não, justamente por essa falta de controle, né? De não conseguir controlar Isso. o que ela está pensando e até o que ela Uhum. está sentindo, né? E em criança, às vezes também quando tem algum momento de se jogar, ou birra, às vezes bater a cabeça Aham. no chão, uma coisa assim, com Uhum. essa coisa do controle, né? De não conseguir controlar. E aí o Cherry Floom vem também como ajudar nesse equilíbrio, né? Ajudar a ter o autocontrole. Né? Tem uma coisa bem também dessa flor, é que quando vai para o físico. Você também tem essa visão? Quando a pessoa perde o controle da emoção e vai para o físico e começa a aparecer Sim, ansiedade, falta de ar, uma coisa assim. isso, a pessoa, taquicardia E também, né? ela perde o controle do emocional e aí começa a aparecer coisas físicas
que obrigam, inclusive, as pessoas a pedirem ajuda. É. Que é o que mais dificulta, né? Isso. E agora, você quer falar de qual? Acho que a gente pode falar dentro. Hã? Temos duas do medo. É, do grupo do medo temos o. Deixa eu... Temos Desculpa, não entendi, Leila, cortou mimos pra e mim. roqueiros. Ah, sim. O Mimulus é o medo do dia a dia, né? Aquele medo das causas conhecidas. Sim, das Aí causas que você consegue nomear, você diferente do consegue nomear. Às vezes um medo de dirigir, às vezes um medo de elevador, às vezes um medo de Uhum. avião. Aí, assim, até numa das frases de baile falava isso, que é o nosso medo corriqueiro mesmo, do dia a dia, de Aham, coisas que a gente consegue definir, né? E aí eu acho que eu percebo até em atendimento ser muitas vezes um medo mais, entre aspas, assim, né? Mais comum, uhum, porque eu acho que as pessoas tentam achar os nomes do que elas estão sentindo, né? Então uhum, aí ela vai tentando chegar ali e dar nome pro medo dela e definir o medo dela. E às uhum, vezes, ali, atendendo que você vai ver que é um medo que ela tá tentando dar um nome, e aí não vai ser exatamente o Mimulus, vai talvez lá pro Aspen, alguma coisa assim, porque uhum, ela mesma não sabe que ela não consegue nominar o medo dela, né? uhum. Eu vejo ele também como o floral dos tímidos. Sim, o medo de falar em público, né? Também. Sabe? Pode, às vezes, gaguejar, querer ficar mais isolado, não gostar muito de estar, É, assim, com no muitas meio das pessoas. pessoas. E Mas o esse medo de aqui, errar também é o medo mímulos, né? é, esse aqui é uma simpatia, mas as pessoas nem imaginam que seja o Rock Rose. É o Rock Rose que é o, talvez, né? Ele é É o um até das pânico. essências do Rescue, que ele é do É. pânico, né? Esse eu acho que aparece muito no físico, né? Assim, de às vezes tremor nas mãos, dormência nas mãos da pessoa, ter o medo Paralisia, do né? pânico mesmo, né? E isso, a paralisia, né? De... Acontece muito quando a pessoa vai ver. Eu tenho medo de avião, mas eu não nunca paralisei. Eu sempre vou e fico lady lá. Fico lá, Mas já vi eu tomo vários relatos de mímulos e pessoas. vou. Tem gente que já vi vários relatos de gente que não vai, que senta e fala daqui eu não saio, eu não vou, desistiu, nunca desisti, assim, É, freio. Mas rock é rose é essa paralisia, essa coisa de travar, né? De não de conseguir realmente não conseguir fazer, né? De da pessoa isso. realmente ficar num estado. E ele. E é o que você falou, né? Às vezes olhando a flor, a planta, não é algo É que tão assusta tanto, simpático. né? Simpático. Mas é pelo lado bom. Por quê? Porque esse é o lado negativo, né? Isso. Isso que a gente precisa Dele. falar, né? É Tem os isso, dois é. Tem os dois lados. E ele vem justamente para trazer positivos. o positivo, né? Essa tranquilidade, a confiança em si, e que Uhum. consegue a confiança nas coisas ao redor. Então, de que E você pode acreditar e fazer e seguir. Você pode ir no avião, né? Ele vai trazendo esse reequilíbrio, né? calando. É, É. que é a beleza que eu acho dos florais, né? Que é trazer essa. Na verdade, fazer com que o nosso corpo vá trazendo essas nossas respostas, né? Que é o Uhum. lado positivo que os florais têm. Né? O Isso. que o floral tem de positivo? Acho que por isso que ele é simpático, que nem É, o floral. porque ele mostra o positivo, né? É, ele vem para dar as mãos, para ir junto, Isso. né? E o que você sugere agora? Qual grupo? Acho que a gente pode falar do grupo da solidão, que é do Uhum. Impatience, né? E eu acho que é até aquela questão. Aí, ele também é, ele não parece também assim. Ele passa, Parece orquídea, não é? parece, parece aquela mini orquídeazinha, bem bonito. E o Impatience é aquele que não quer muito esperar, né? As outras pessoas, ele pensa rápido, costumam ser pessoas inteligentes,
e assim, com um pensamento rápido, mas aí eles não têm tanta paciência de esperar o outro, né? Então, o que o outro está Uhum, fazendo é devagar, ou a outra pessoa faz muito devagar, e quer uhum. fazer no tempo dela, né? E esse é o estado negativo, né, dele. E quando ele vem para justamente dar Equilíbrio. esse tempo, né, essa pausa, esperar o outro e esperar assim, normalmente gostam de trabalhar só Isso. porque não Eu tem nem faço paciência, né? Não tem paciência de esperar outra pessoa, então às vezes não são muito bons para, assim, não gostam muito de fazer trabalhos em equipe, né? Pensam, vou, nada, porque eles abarcam tudo, né? é, Eles preferem fazer, não, me dá aí que eu faço tudo, porque ele não quer esperar o outro fazer. é, Não é no é, tempo do outro, ela não consegue acompanhar o tempo do outro. Uma outra essência que eu nem separei aqui pra gente é o BIT, né? Que é a intolerância. tolerância, Então, o patience é a impaciência com a lerdeza do outro. E sim. BIT é a impaciência com a burrice do outro. É, isso. Acho as outras pessoas, eles acham as outras pessoas burras, que as outras pessoas não entendem. E o, Exatamente. e o Impatiens não, ele é muito rápido, ele pensa rápido e quer que as pessoas pensem e façam na mesma Pense rápido. velocidade dele. É. Aí as outras pessoas não fazem, ele costuma achar as pessoas lerdas, né? Ah, essa outra é Isso, lerda, eu vou logo fazer isso e pronto, e deixa pra lá. Eu isso. resolvo. Por isso até que ele tá no grupo da solidão, porque às vezes ele faz E isso. afasta as pessoas, né? Porque ele não quer ninguém, quer fazer sozinho. Quer fazer sozinho. Aí, Uhum. aqui, ó, tem alguém que se identificou com a impaciência. Aí, tá vendo? Pode ser exatamente o floral tipo, né? Que é a Pode característica que ser. acompanha a pessoa. Em Patience, ele tem muito essa coisa de ser um floral tipo. É, da E não característica mesmo, né, da circunstancial. pessoa. Mas existe também o circunstancial, né, Dani? Uma fase que você está mais impaciente, que está Ah, mais. sim. Eu Existe acho também. que tem, e às vezes dependendo do local, eu acho que tem também locais que deixam as pessoas mais impacientes. Então, às vezes a pessoa Isso, não tem essa característica, por exemplo, no trabalho, mas ela tem essa característica em casa, né? Então, isso. assim, as situações específicas que deixam a pessoa dessa forma. E é isso que é interessante, né? Você poder identificar isso e você poder. Porque assim, os florais, justamente, né, por serem essências assim da natureza, que vai no estado sutil, que justamente nos estudos do Dr. Bari foi buscando, e ele buscava também, né, Leila, assim, as flores mais bonitas, assim, ele intuitivamente nas plantas que ele acreditava e a forma como elas iam trazer aquele melhor da planta para Uhum. lá, né? E é você poder trabalhar isso em você para que isso não te dê resultados físicos, né? Então, o que isso vire uma doença futuramente, ou mesmo as outras questões que a gente falou, como no caso do medo, né? Que é taquicardia, às vezes ruborização, às vezes chegar a gaguejar, que é o caso do mímulos, né? Que é Uhum. a dificuldade de falar em público. Isso. E é você poder ter e trabalhar isso em você, porque você vai ganhando em cada um desses grupos, conforme as características deles, né? A sua autoconfiança, de novo, a sua forma de lidar com aquela situação. Então, no caso do Impatience, você poder lidar melhor e ter mais paciência mesmo com o tempo do outro. E isso vai te dar uma tranquilidade também, apesar de parecer que é com o outro, é algo que Uhum. vem para você, né? Exatamente. Para refletir no seu bem-estar. Dani, eu falei isso antes de você chegar, que o grande sonho do bar era que não tivesse mais hospitais, né? E as Era. pessoas tratassem o seu emocional para não precisar mais de hospitais. E eu acho muito legal, assim, né? Porque ele era médico, ele trabalhou como infectologista, e Isso. assim, ele trabalhou mesmo com as doenças, e aí ele foi pensar justamente, gente, tem algo que a gente pode fazer antes de chegar nesse ponto, né? Isso. E é isso que eu acho. Os médicos têm uma resistência, né, ao natural, Tem, a essa. tem uma Ele resistência. E ele foi o percussor. Hoje em dia a gente tem florais de Minas, da Tem, australianos, californianos, de Saint Germain, de um monte de coisa, tem mas ele vários.
foi o pioneiro, assim. E mesmo antes, né? Se diz assim que desde a antiguidade, no Egito, na África, já usavam, né? As flores, às vezes as pessoas mastigavam as plantas, sabia que dali tinha algum benefício, né? Mas ele que parou para realmente fazer um estudo e Isso foi aprofundando como que cada uma daquelas. E ele foi testando, né? Ele testou cada um daqueles usando os conhecimentos dele como médico para isso, né? é até para tirar a tintura, né? A essência mesmo, a fervura, A né? Os fervura. primeiros estudos Ele foi testou dele. o método solar, né? É, E a fervura. Eu acho muito interessante como ele chegou no método solar, né? Que foi observando é, de manhã a planta, o orvalho na planta e o sol. Aí ele foi vendo como que aquela essência da planta estava sendo no orvalho com o sol e ele foi fazer os testes para ver a melhor absorção isso, daquela essência, né? Então exatamente. ele foi realmente buscando, estudando e testando. E lá mesmo, né? Ah, Aí, uhum. ai, que lindo, né? As imagens, eu acho É, ótimo vê-las. E ele, inclusive, em algum momento ele teve ocorreu um risco, né, de perder, de não poder exercer a medicina, e ele mesmo escreveu, né, até uma carta para poder dizer que na profissão dele era aquilo que ele tinha que fazer, buscar o melhor para levar para as pessoas, e ele estava descobrindo que aquilo levava o melhor, então que ele iria continuar. Então ele não estava nem preocupado em perder o registro dele como médico, ele isso. queria mesmo poder levar para as pessoas essa forma de estar bem mesmo, né? Ah, Desse exatamente. Ele fez, atendeu muitas pessoas, né, de graça, lá no era e isso em 1932, isso, 1938, assim, ele devia ser muito criticado, assim, né? Eu acho é, esses pioneiros, essas pessoas assim muito corajosas de trazer, realmente e é o que eu falo do Freud, né? Ele em 1800 falar sobre sexualidade infantil. Imagina o tanto que ele não foi com perturbado por causa certeza. disso. Com certeza foi criticado. Agradeço os que vieram antes, né? Eles vão abrindo as E portas, né? isso, para a gente chegar de uma maneira mais tranquila, Mais leve, né? mais leve. É. E o que mais que você quer falar agora? Ah, Podemos eu falar acho. dos indecisos? Vamos falar dos indecisos. Eu acho interessante. Cerato? Eu gosto também dos Cerato indecisos. e esclerantes, né? Porque são dois tipos Cerato. de decisões diferentes. É, Vamos são. falar do cerato aqui. Aí, outro que é lindo. É, Todos eles, na verdade. Se você passando por eles, eu já ia falar, oi, bonitos. Acho todos eles é, são lindos e aí, eu acho que e eu acho que é trazendo esse estado positivo deles, né, pra gente, que é o que eles nos a trazem de bom. Elisa escolheu essa flor e falou: Mamãe, sou eu. Eu falei: É você, Ah, se identificou. se identificou. O Cerato é aquele que ele não confia na opinião dele, né? Ele precisa sempre estar confirmando com É validar. alguém, quer validar a escolha dele. Então, às vezes, ele consegue até decidir, só que depois fica muito inquieto, sabendo, será que eu escolhi o melhor? Não sei se foi a melhor decisão. É o medo é um medo diferente, né? Que é Uhum. mais a questão da indecisão, mas fica rimando aquela questão de decidir mesmo, de como ele vai lidar agora com a decisão. Então, na verdade, eles normalmente sabem o que eles querem, só não querem decidir, querem confirmar, né? Querem que alguém decida. Tem uma coisa sobre o Cerato que eu quero ver se você concorda. Ele, depois, no final de tudo, ele acaba fazendo o que ele quer. Isso, ele Ele faz tudo aí no final, né? pergunta, mas depois de tudo, ele acaba fazendo o que ele realmente queria. Mas quando eu acho que o Excerato está num estado muito negativo dele, ele acaba fazendo, e aí eu acho que entra o problema maior quando está no estado negativo, né, do Uhum. Cerato, que é, às vezes, sentir ali que não é o que quer fazer, mas acabar Mas fazendo ele faz. porque outra pessoa diz que da outra forma é melhor.
e aí Uhum. acaba fazendo. Então, aquela questão de não confiar mesmo em si, assim, né, na sua decisão. E aí fica sempre nessa validação. Com criança, assim, a criança às vezes escolhe o brinquedo, ela escolhe, mas olha para o Uhum. pai e para a mãe para ver se tudo bem Para aquele revalidar. brinquedo. É. Então ela sabe o brinquedo que ela quer, ela é como se Uhum. fosse isso, a gente sabe o que quer, só que olha para outra pessoa para falar, e aí, é isso mesmo? Eu escolho É. esse? E o Uhum. pior é que quando tá no estado muito negativo é que se a outra pessoa disser que é o outro, às vezes ele pode trocar e não pegar o que é o que realmente queria, né? E aí nas decisões da vida, às vezes isso vai ficando mais Previsível. complicado, mais difícil, é. Quando eu percebo mais É, negativo. isso é perigoso na adolescência, né? Ah, é. Na E, onda. e com os outros, na opinião dos outros. E o esclerantes, esse. Ah, e o Ele, esclerantos ele não é, decide. ele não consegue decidir. Ele Ele sempre não fica em dúvida entre as duas decide. coisas. Uhum. E são dúvidas tanto em coisas grandes quanto em coisas pequenas, assim. Da cor de dois cadernos. Eu não sei se eu quero verde ou azul. E são coisas Uhum. simples. Quanto eu quero ir para uma casa, para um apartamento, quanto para coisas que realmente vão impactar na vida, assim, né? Uhum. E aí tem a dificuldade de decidir, não consegue decidir. Eu sou muito decidida. Eu tenho dificuldade em lidar com indecisos. Ah, é? Pode, decide logo de fora. Já escolhi. Já tá, gente. Já foi rápido. Talvez Eu esse sou... seja. Será que entraria aí do tempo do outro? Pode Do, ser. né? Do Do patience. impatience, é. Do tempo do outro escolher. Eu Não, já eu escolhi fico o meu. realmente para mim eu tenho uma dificuldade em lidar com pessoas indecisas. E Essa questão do. Voltando aqui até no Cerato, uhum, porque de ficar validando, né, a escolha, né? uhum, Que é a insegurança. E muitas vezes eles ficam ali travados, né? Uma coisa que eu gosto, que eu uso também, Lila, que aí eu não sei também se você faz isso, assim, eu tento trazer as frases de afirmação para uhum, aquela situação, né? uhum. Então, é porque me veio agora do Cerato, assim, que eu acho que vem, que é muito de você entrar em contato com você e confiar na sua força interna, né? Então, que a frase de Isso. afirmação é eu confio no meu eu sábio. Então, assim, é Uhum, sempre é o floral e lembrando sempre, eu confio no meu eu sábio, eu sei tomar uhum. decisão, né? Eu sei escolher, eu sei a melhor escolha para mim. Então, se eu peguei o primeiro brinquedo aqui e foi aquele meu brinquedo, eu posso ficar com ele, né? De Uhum. confiar na decisão. Isso. Eu acho que tem tanto a ver com a história da pessoa, né, Dani? Como você foi É, criado, como você foi lidando com as coisas, né? A Geisa, verdade. você vai ficar gravado, vai ficar, viu, Geisa? Aí você pode ver todos e se descobrir. Só que a gente não tá falando todas as simples, né? Então pode ser que você É, não se encontre. que ainda tem outras, né? É bom que a gente pode depois ficar aí aberta para falar das demais, porque são várias, né? A gente pode. Live 2, né, Dani? Live 2. Vamos falar das Geisa que é fica. decidida e a Lê Queiroz é indecisa. Eu sou decidida. Eu, E isso. Não, pode falar, Dani. não, desculpa, eu acho que eu acho que o Cerato fica muito na minha cabeça por ser algo que eu venho sempre buscando, assim, que eu vou decidir, eu confio no meu eu sábio, de não ficar buscando a, Aham, a, a validação, né? a validação. Que assim, você sabe onde mas não precisa. Eu escolho não. Você pode escolher e ir. O, Aham, o lado positivo do Cerato, a confiança. isso. Depois eu vou te falar qual que é o meu tipo, quando a gente passar por ele, você vai Ah, ver. bom. Eu já botei ele no positivo. Ah, aí, ótimo. Porque isso é bom. É o Aí, gente, Dani. Gente. o gente. O gente, você quer começar falando dele? Pode falar, fica à vontade. O gente é outro também que vai. Que
ele Desculpa, eu nem sabia que ele estava nos indecisos, assim, não lembrava. eu acho que ele fica um pouco entre até o medo né, E os e os indecisos. indecisos, porque eu acho que ele fica muito no meio termo ali de Uhum, saber qual qual caminho que vai, qual o caminho melhor e confiar né, em estar nele, uhum, assim. Então, eu acho que ele é um que eu também associo ele mais às vezes ao medo do que à indecisão, apesar dele estar no uhum. grupo da Eu indecisão e sempre insegurança. gosto de falar dele junto com o Gorsi. É Gorsi que fala. Gorsi, aham. Eu O também falo Gorsi, Gorsi. ele é aquela falta de esperança, né? É, E o Gentια, ele tem um pouco dessa coisa, mas um é a falta de esperança, tipo assim, mas eu vou. E o outro é a é. Não esperança total, quero ir, não quero ir de jeito nenhum, de né? jeito nenhum, É, exatamente. é. Um fica mais paralisado, né? Acho que o Outro vai Gorsi. mesmo sem acreditar, Isso, sem mas acreditar ele muito. É, é, tipo assim, já mandou os currículos, é. Vou ver o mas que é. Mas, na verdade, ele não confia muito que ele consegue, né? O gente não confia muito na sua capacidade. Então, não é nem que ele acha que as outras pessoas conseguem atingir. E não é nem que tenha uma inveja ou um ciúmes, é por se sentir mesmo é, despreparado para aquela situação. Então, não vou, porque, né? uhum, E não sei, acho que não é pra mim. É meio assim, não é muito pra mim. acho que É. a Vinha está perguntando qual que é o floral de quem se joga. É o floral de quem se joga. Tô pensando quem se joga. Eu acho que é buscar, é o lado positivo, talvez, do. Deixa eu pensar. Eu É, acho que do escleranthus, o lado positivo do escleranthus, que é o que decide, porque porque ele decide e ele vai, né? decide e vai. Porque o É, escleranthus, o lado negativo dele é não saber o que vai, não ficar, não isso, aquilo. e O fica lado paralisado. positivo, paralisado. O positivo é eu É sei, é isso que eu quero, tô indo, fui, já fui, isso. A e te espero indecisão, lá. isso, a indecisão ela está muito ligada a essa paralisia, né? Porque o indeciso ele não anda, ele É, não vai. Por isso que você falou do impede, porque o impede está lá puxando a mão. Bora, já é, resolveu, já decidi, vamos, vamos. já decidiu. É, É, é. Fecha o olho, Vânia, não pensa, se joga. Aí é, eu, a gente acha que é escleranthus, mas vamos dar uma olhadinha depois, uma revisada para a gente ver se tem algum outro que se joga, né, É, Vânia? é, é que hoje, como a gente também separou é, esses Os grupos específicos desses grupos, né? específicos, e Em isso pode outro ter grupo, outros. que Vamos fazer pode, né? uma live 2 para falar das 38 essências, né? Falar de todas elas. Falar de todas elas. E É. agora, o que você quer falar? Agora a gente pode falar do agrimony. O que você acha? Isso é tão interessante. Eu acho ele. Quer deixar ele para o final? Eu também acho ele interessante. Quer deixar no final, gente? Deixa. Aí Eu fica no acho que ele suspense. tem. Fica um suspense. Eu acho que ele tem um significado, assim, o agrimônio, assim, e normalmente a pessoa não sabe nem muito que é essa, ou que tá Não, nessa situação, isso. ou que é esse tipo. Nem ela sabe, Isso. nem os outros, mas a gente chega nele. É. E aí? Tem o Lache? Vamos falar do Lache? Vamos falar do Lache. Ele tá no grupo do desespero, né? Da desesperança, Autoconfiança. Ele autoconfiança. simboliza a falta de autoconfiança. Isso. E a É o lado autoconfiança no lado negativo dele, positivo. né? É. Uhum. E aí ele não. Ele Aquelas é pessoas outro que que não conseguem paralisa. desenvolver, né? Que É, paralisa, que não vai porque não se acha capaz. é. Ela acha que não consegue. Realmente acho que não vai conseguir seguir esse o projeto dela, o que ela propõe, e ele, por isso eu acho que ele entra no desespero e,
Tem até, às vezes, nominam ele como desalento, né? Porque aí a pessoa fica até num estado mais depressivo, muitas vezes, porque ela Isso. não se vê realizando, ela não se vê em movimento, ela não consegue se ver fazendo mesmo, né? Quando a gente fala de história da pessoa, pode até pensar nos superprotegidos, né? É, As crianças que foram super protegidas, elas não têm uma certa autoconfiança, sim, porque elas acham, como a mãe ou o pai criaram de uma maneira que elas acham que não são capazes sem o outro, que a mãe sempre está ali, o pai sempre está ali. Então cria essa falta de autoconfiança, de eu vou, mas eu preciso que alguém venha comigo, eu preciso fazer com alguém, eu preciso. precisa que alguém esteja junto, né? Aham, Eu acho que vem mesmo da vida mesmo. O que você falou também antes, né? Que eu acho que muito vai refletindo em como foi a isso. história, né? E o que a pessoa, as situações que a pessoa viveu, né? Uhum. E, gente, nada é determinante, porque às vezes a gente passa por uma situação e a gente reage de um outro jeito. Pode existir um super protegido que fala, não, vou me libertar disso aqui, Sim. vou, né? E vai. É, né? Tudo depende mesmo das escolhas, não é só a forma como você foi criado ou a história que você passou, depende muito de como você vai reagir àquilo. isso eu acho que vem muito, né? A forma como muitas vezes não é a situação, né? É a forma como você lidar com a situação. Por isso que às E, vezes as pessoas passam pela mesma situação, às vezes viveram o mesmo fato e vão irmãos, né? ter irmãos e Somos vão completamente ter diferentes. cada um de um jeito, porque cada um vai lidar de uma forma com a situação, Eu vou te dar né? um exemplo que eu dou quando vou falar alguma coisa para os pais, até no curso para pais que eu fiz. É como se fosse uma bolsa. Tem três meninas na família, né? Três Ah, irmãs. E aí a mãe compra uma bolsa, vamos dizer, uma bolsa pequena, igualzinha, e dá para as três. dá pra... Quer dizer, teve aquela mesma educação, passou pelas mesmas coisas, então aquela coisa igualzinha dá para as três. Uma olha e fala assim: ah, eu nem uso bolsa. Para que que eu quero isso? Deixa lá. A outra fala assim: ah, eu adoro uma bolsa pequena porque é muito prática, eu só boto o que eu preciso. E a outra fala: ah, eu odeio bolsa pequena, eu gosto de uma bolsa grande que cabe tudo que eu ponho e tal. Então é aquela coisa de você aquela- recebe a mesma coisa, agora o que você vai fazer com com isso aquilo, é né? de fato, né? Realmente é a forma de cada um, né? E eu vejo isso assim também em situações, às vezes, mesmo sem ser irmãos, né? As duas pessoas viveram um acidente de carro. A Isso. forma como cada pessoa vai lidar e vai desenvolver com aquilo é que vai determinar como vai refletir na sua vida, né? Então, Uhum. e aí por isso que eu acho que volta também para o que o Dr. Bá já falava lá. Então, às vezes pode ser, e no caso pode ser uma mesma doença, mas Uhum. o que vai determinar o floral, a forma como vai lidar, é o que trouxe aquilo para a pessoa. Então, Isso. como a pessoa enxergou aquilo, né? O que É, trouxe para ela, o que está trazendo aquela doença para ela é impaciência, é um floral. é. O que está Uhum. trazendo aquilo para ela é o medo, é outro floral, né? Então, às vezes a doença é a mesma, mas a causa lá é outra, Uhum. É né? por isso que as fórmulas prontas não são tão É, eficazes. Pode até eficazes. conseguir. É. É. A Marli colocou o modo de cada um ver o mundo. E é exatamente isso. É o modo É que cada um verdade, no modo de cada um, vê e lidar com aquilo, né? da melhor forma, né? O que, que você quer falar agora? Temos o grupo dos que não estão no presente. Olive, Clematis e White Chestnut. Ah, vamos falar do clematis, que eu acho também que eu gosto do clematis também, que é aquele, Então né, você que me ama, viu? Porque é meu floral tipo. jura? Mas, Dani, deixa eu te falar, eu já melhorei muito. Então, estou vivendo meu Clematis positivo, tá? Ai, ótimo. Pode Já, falar. E já pode lá. falar assim mesmo, tá? Isso que é bom, né? A gente poder identificar o que é, E, como que a gente pode melhorar e trazer isso pra gente, né, pra nossa vida. O clematis também aham. é aquele esquecido, né? Eu normalmente esquece chave de casa, Extraído. isso, distraído.
se bate nas coisas, deixa as coisas para trás. Mas tá muitas vezes pensando no futuro, né? No que ainda tem que fazer, nas coisas que tem para fazer. E esse é a questão de não estar no momento presente, né? E Uhum. aí o clematis fica no futuro. E aí, às vezes, a pessoa é muito sonolenta, porque ela realmente está mais. Isso é o estado mais negativo, né? Quando tá bem Uhum. negativo. Porque é isso também, né, Leila? Tem isso, a gente tá falando assim, uma coisa que me veio agora. Porque às vezes a pessoa se É o identifica, né, positivo. com Uhum. positivo, e também tem os estágios, né? Assim, às vezes a pessoa é um pouquinho daquilo, né? E tem uma pessoa que vai estar no Uhum. estado mais Uhum. aprofundado daquela personalidade, daquela situação. Então vai dependendo de cada um. Então, às vezes eu posso ter um pouquinho de clemate e mais, não sei, de Olive e de você Uhum. o contrário. E mesmo Uhum. assim, a gente usar os dois, dependendo do que vai precisar balancear, né? Deixa eu te falar como eu descobri o meu clematis. Foi fazendo curso de floral. Eu fiz dois. No segundo, eu descobri por quê. Eu estava lá na aula, a professora falando e eu anotando o que eu tinha que fazer depois que eu saísse dali, né? Então, a listinha do que eu tinha que fazer, gente. Então hoje em dia eu me policio, sabe? Tá. E eu não perdia as coisas. É impressionante. Eu acho que Clematis talvez tenha essa habilidade de estar com atenção nas coisas, né? E outra coisa, quando eu era criança, eu tinha muito de pegar mochila. Eu já peguei mochila que não era minha, levei para Ah, casa, aí eu tive que trocar com o menino. Eu deixava o guarda-chuva onde eu parava, tipo, botar em cima de um balcão de uma loja, ir embora e deixar ele lá, né? Então, muito clematis, assim. ah, Mas hoje em dia eu me policio com essa coisa de ser multitarefa, até porque prejudica, assim, né? Aquela coisa que você fez a live lá com a Isabelle, de estar no momento presente, de estar no momento presente, de aproveitar aquele momento. é E porque hoje em dia eu acho que eu sou mais o aqui e o agora do que o futuro. E o meu clematis, por exemplo, não é futuro, futuro, futuro. Tipo uhum, assim, eu vou ser. Não, é amanhã. Tipo, eu tá fazendo a listinha do que eu tinha que fazer depois que eu saísse do curso, né? às vezes poucos minutos, né? Assim, né? Poucos minutos, é. Poucos minutos depois, né? Mas isso eu acho que é um exercício mesmo, assim, porque eu acho que hoje em dia muitas pessoas estão, né, na situação climática, assim, porque tem muita Isso. coisa para tirar nossa atenção. Então Informação. é meio que exercitar a gente estar nesse momento, no presente. A gente tem uma tendência, uma característica de quem está muito no estado climático é o olhar vago, assim, perdido, porque normalmente a pessoa está pensando em outra coisa, né? Uhum. A gente às vezes, né, faz isso. Você está conversando com a pessoa e pensando no que vai responder, né? Só que quando a gente começa a parar para pensar no que vai responder, a gente já não está mais prestando atenção em tudo que ela está dizendo, né? Isso, Assim, é. em Se questão de perde, né? segundos, a gente se perde. Em questão de segundos, a gente não está no momento presente. Assim. Isso. Agora, uma coisa que eu sou muito, muito focada é nas consultas. Quando eu estou atendendo, parece que eu estou hipnotizada ali naquela pessoa, eu escuto muito, assim, e os pacientes, eles ficam, nossa, você lembra desse sonho? Você lembra que eu tive isso? Você lembra que, né? Então, é uma coisa, quando eu estou focada, eu realmente capto tudo, assim. Tá, no momento. Ah, isso é uma outra questão, né? De concentrar. Às vezes a pessoa, quando tá muito no estado negativo climático, não consegue muito estudar, não consegue, tem mais dificuldade de Isso, concentração em uma aula, por exemplo. isso. Não consegue. É justamente essas questões de estar no momento, né? De estar estar De presente, ancorar, de orar. e- isso. Aí eu adoro ir. Eu Minha também força. gosto dele. O que mais, Dani, que você Oi? quer? Tem É o salada. axé? O Ah, axé. aham. Aí eu Uhum. acho ele lindo também. É, De todos ver são, né? todos. Ó, a Geisa tá falando que ela tá ali fazendo a listinha do que ela tem que fazer. Porque ela é muito, muito tarefa. Tá vendo aí, ó? Tá Então, um pouco clematis nesse momento. é, deixa eu Prestando atenção. só voltar um pouquinho aqui, Dani, que umas Ah, pessoas tá. falam umas coisas.
Então, precisa fazer terapia para tomar os florais? Cristina, é o mais indicado, mas não quer dizer que você pode se automedicar, porque ele não tem contraindicação, mas você tem como, na terapia você consegue identificar melhor as essências que você precisa. É. Mas, O bom isso. da terapia é isso, né? Você poder aprofundar e nessas questões mesmo, mais da personalidade, de poder entender o que, que realmente está gerando aquela situação, né? Porque às vezes não é físico, são questões mesmo, igual da decisão, né? Às vezes a Uhum. pessoa não consegue muito identificar e até a associação dos florais também, né? Eu acho que é importante, que na terapia ajuda bastante a ver uma Isso. associação. Eu Tem o acho que o olhar livro do outro ajuda bastante, né? Falar, olha, ou pegar no discurso dele alguma coisa que a gente identifica em uma essência específica, que isso. talvez eles não tenham Tem o pegado. livro do Dr. Bach que fala que é possível, com as combinações dos florais, né, dos 38, as combinações possíveis, é possível tratar 300 milhões de situações mentais, assim, pelas Nossa. associações que poderia fazer, que seria possível de fazer, né? Não que, mas o que ele conseguiria alcançar de uma associação de um floral com outro, né? Às vezes dois, três, e o que isso pode Uhum. levar. E por isso é Isso, bom entender dele, né? Como isso pode chegar. isso. Aqui, ó, a Cristina colocou, perguntei porque já me indicaram um homeopata especialista em florais. Sim, homeopata às vezes trabalham junto com florais. Dani, vamos falar dele, o White Chestnut? Vamos. Ele é dos pensamentos indesejados, né? Aqueles pensamentos que você não consegue parar de pensar, não consegue parar de pensar. A gente escuta muito isso, né? O paciente chega, não, eu deito, e aí começa a pensar, 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 pensar. É o Pensou pensamento muitas obsessivo, né? vezes. Aquele cíclico do Chestnut. E assim, não é que tá pensando em algo com medo, assim, né? Mas não consegue parar, assim, pensamentos, né? Tá o tempo todo com vários pensamentos. Então, é Aham, agitado mesmo, né? isso. E E normalmente eles falam quando eu deito, aí vem os pensamentos. isso. E aí é muito dos casos de insônia, né? Assim, Isso. para ficar claro que não necessariamente, não Não exatamente é é um um plural floral para de insônia. mas é uma das É características um dos, exatamente. mas é só uma das características dessa personalidade, né? E esse aqui é o Olive. Ah, o Olive, eu também gosto dele. Eu Acho que eu gosto. gosto de todos. O Olive é aquele do Para cansaço, repor energia, né? o lado positivo dele é a vitalidade, o equilíbrio, a sua força, né? O lado negativo dele é o cansaço. Às vezes ele é um floral importante, assim, num período difícil, né? Às vezes um, um período de doença, por exemplo, um trabalho que foi difícil. Ele é para o desgaste mesmo, né? Uhum. Ele é um cansaço É, já de muitas atividades, um cansaço que a isso. pessoa está com uma exaustão, assim. Eu costumo usar também quando as pessoas cuidam de acamados, né? Os É, cuidadores. os Os cuidadores. cuidadores, é. É muito legal tomar óleo. A Vânia falou que quando tá apaixonada, acho que ela tá white chestnut. Ah, com muitos pensamentos. Tá vendo? É situacional. É, É porque assim, né? Às vezes, dependendo da situação, e mesmo numa coisa que é para ser positiva pra gente, às vezes ela pode trazer uma situação que não é exatamente aquilo que a gente quer, né? Ficar o tempo exato. todo pensando. Então você Perder o pode ter isso sono, de uma né? forma, você pode ter isso de uma forma controlada. Isso. E agora, para fechar, Ah, o agrimony. Eu, eu acho ele muito significativo, assim. Eu é, acho que muitas pessoas não conseguem se identificar nessa característica, né? Especificar qual é a personalidade, a Grimone. É aquele que
sempre parece estar bem, né? A personalidade que sempre Brincalhão, parece né? estar bem, é o brincalhão, sempre está sorrindo, né? Mesmo numa situação difícil, tá tudo bem, não deixa mostrar uma tristeza, uma dificuldade. E às vezes o que eu percebo, Leila, não sei se você nota isso também, mas muitas vezes a pessoa com essa personalidade, ela não consegue nem ela perceber que ela está fazendo isso, ela Uhum. mesma. Ela não Isso. percebe que ela está escondendo uma tristeza. Ela quer estar bem o tempo todo. É como se fosse é, Uma uma, máscara, né? uma máscara. É. Eu estava procurando Uhum. até outra palavra, mas Máscara da alegria. isso, da alegria. E por trás, às vezes, está triste. E a pessoa não se permite estar na tristeza, né? Só que isso Isso. internamente, por não estar coincidindo o que ela realmente está sentindo, gera um desconforto muito grande, né? E Uhum. aí, o que eu percebo é que o estado negativo, o agrimônio, ele traz muito essa, para um estado de, realmente da pessoa se entristecer mais. Assim, eu acho que há muito tempo a agrimônia, a pessoa entra mais fácil, por exemplo, numa depressão, uma questão assim, porque né, ela vai camuflando a tristeza dela por mais tempo. Isso. A Vânia falou que tinha um amigo assim, terminou se suicidando. Eu já ouvi falar também É, de alguns casos assim. E ele, dizem que é para a gente tomar cuidado de até passar, de dar essa essência para a pessoa que é assim, porque ele pode entrar numa depressão, assim, no sentido de acabou, não que acabou minha alegria, mas eu tirei a máscara, né? E as pessoas não reconhecem. Cadê a pessoa alegre? Cadê é, aquele brincalhão? Ah, e uma característica interessante também, que eu acho de procurar, por exemplo, não acontece muitas vezes do estado negativo dessa personalidade, procurar, por exemplo, bebida, para poder isso. estar bem, né? Um exemplo, Uhum. para estar sempre sorrindo, até para a pessoa estar se sentindo bem, aí ela bebe mais, para ela Isso. conseguir manter o estado de alegria que ela demonstra, né? Que ela leva. Uhum. Exatamente. Tem uma pessoa aqui, Dani, que falou assim: pelo visto, preciso de um coquetel de florais, a Natiela. A Nath. É, deixa eu só te falar, eu tinha uma paciente que ela falava, Leila, tem garrafa PET de floral? Não, a gente pode fazer, né, de repente. E eu também, Dani, dei muito palestra em escola de floral, nas palestras de Taguatinga, nas escolas públicas, né? E a professora falou assim: será que a gente pode botar na caixa d'água para os meninos esse resto aí? O resto. Porque o resto é o calmante do floral, sabe? Aquele que todo mundo tem que ter em casa para quando você tiver uma notícia ruim, aconteceu, o menino caiu, criança caiu, tá chorando, resto. Alguém ligou, fulano morreu, resto. É Sabe tudo aquela coisa bem o resto dá pra tipo dar pra. analgésico. É, Ele tem que ter em toma casa. essa que resolve. Não sabe o que tomar, né? Mas É, a questão do floral, realmente, se a gente vai vendo as personalidades, a gente vê. É por isso até que eu mencionei aquela hora, né? A gente vai vendo um pouquinho da gente em cada um deles. Ah, tem hora que eu faço isso. isso, tem Uhum, hora que eu faço isso. Por exemplo, do Clematis. Tem hora que uhum, eu mexo o meu celular, eu esqueço e tal. Eu tenho meus momentos Clematis, por uhum, exemplo, né? uhum. A gente vai se identificar a gente vai se identificar, acho que em algum momento, com todos, realmente. Só que aí É, esse é o bom da gente entender os florais, né? E aí da terapia e tudo, é de você ver qual é realmente a principal questão que está te uhum, levando a estar naquele momento precisando mesmo o que está precisando de uma atenção específica naquele momento, né? uhum. Porque tem E algo quando, que sobressai. é, é, e quando é a situação, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa, por estar passando por algum problema, está mesmo distraída, né? Está mesmo esquecendo as coisas, É. Às tá vezes pode estudando ser, muito para um concurso e e aí pode ser por tá. causa do Olive, pode ser que é porque ela tá muito cansada e aí começa a Isso, esquecer, e aí não é clematis, vai parecer clematis, mas clematis. É, vai parecer que é clematis, mas você vai ver tem outra causa, né? isso. A Marli falei, qual é mesmo para o antissocial que não gosta de conversa? É o Mimulus, Mimulus. né? Mimulus, Mimulus.
Não gosto muito. Então, gente, agora vocês já são chiques. Então, em vez de vocês falarem que estão distraídos, vocês vão falar, nossa, hoje eu tô meio Tô tão flemático. temática, hoje eu tô tão temática. É, Hoje eu tô cansada, não tô cansada, já tô tão Olive. Eu tô tão. exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu vi Então, se pode dar para pet. É uma coisa que eu acho também lindo dos florais, que pode ser para pet, até isso plantas. pode dar exatamente os Plantas cachorrinhos, os pode. gatinhos. É, Tomando floral é ótimo. é ótimo mesmo. E aí é isso, Dani, adorei a conversa. Parece que o pessoal gostou muito também, gente. Ai, que Hoje bom. nós Eu unimos nosso público, né, Dani? isso. Muito bom a gente E, estar junto. Eu e queria, a eu gente posso faz só, outro, é. só ler aqui, eu separei uma frasezinha do Dr. Bach, que ele fala dos florais, que eu deixei aqui separado. Porque o que eu acho bonito, assim, da terapia floral, de tudo, é essa questão que a gente mencionou, que é trazer a nossa cura, a gente é a nossa cura, então o que os florais vêm é potencializar as respostas que a gente tem, né, para as nossas curas, para as nossas questões mentais, emocionais, é equilibrar nossos estados dentro da gente, né, nosso clematis, nosso mímulos, todos as Isso. nossas, esses Uhum. nossos estados. E aí tem uma frase dele que eu separei aqui para ler, que ele fala: a saúde é nossa herança, nosso direito. É a completa e total união entre alma, mente e corpo. Isto não é um ideal longínquo e difícil de alcançar, mas tão simples e natural que muitos de nós o negligenciamos. E é Isso. isso. Ele quer dizer, e algo que ele falava muito, é algo simples. É para ser algo simples, está Isso. É acessível para para ser gente, sim. é para ser Isso. simples. E a gente não pode negligenciar isso, né? A gente é fazer esse equilíbrio corpo, mente, emoção, né? Para Isso. equilibrar todas essas questões dentro da gente. Uhum. Para o pessoal que ainda não fez uma consulta, podia começar pelo Rescue. E o Rescue me ajudou muito no luto do meu pai, assim. Tem dia que eu acordava muito mal e Rescue, assim, a gente sente assim, parece que uma mão assim passando no coração, sabe? É, Experimentem, gostem e depois procurem as consultas, porque eles são maravilhosos, os tá, florais. tão ótimos. Ah, eu até separei aqui o meu. Ah, eu tinha deixado aqui, ó, para mostrar que eu também faço os meus. Eu botei aqui o meu. Eu procuro Uhum. também. E aí eu vou muito na situação aqui, vejo o que eu estou precisando aqui. Eles são meus companheirinhos também. Eu estou sempre Isso é muito importante. também. Dani, eu conheço uma terapeuta floral que ela coloca na água. Não sei se Aham, você já viu, tipo, faz a garrafinha de água do dia e ela aham. põe ali naquele dia as coisas que ela tá mais assim, e aí ela vai tomando E durante o ela vai dia. tomando. Ah, ótimo, ótimo. É, Eu faço, porque eu faço do período, né? Como ele tem, aham, dura mais ou menos ali os 30 dias dele e tal. Aí aham, esse período é, aqui, eu tô meio climático, um pouco, com um pouco, é, não sei, alguma outra coisa. pouco foco, Um né? Elme, acho que eu vou tomar junto aqui. E faço É, assim, como tu também. o Elme a gente não falou hoje, gente, mas é para Não, sobrecarga, né? é, Então, a gente precisando de Elme, muita gente precisando de Elme. com certeza. Mas é bom Mas que a gente vamos pode falar marcar de para a gente essências. fazer uma segunda, né, com as outras essências, já que tanta gente gostou. Agradecemos, né, Dani? Sim, eu agradeço muito o convite, agradeço muito a gente conversar aqui juntas. É bom que eu também vou sempre aqui também aprendendo mais e um momento muito especial aqui. Muito grata mesmo. Que bom, é o que eu te falei, vai ser a primeira de muitas que nós vamos fazer, porque nossos trabalhos, eles se casam, Isso, ótimo. Eu fico muito feliz. A gente aí caminhando juntas. com certeza. Beijo grande, Dani. Um Muito grande beijo. obrigada, tá? Ótimo. Muito obrigada, gente. Obrigada a E todos. beijo e muito obrigada a todos. E eu vou deixar Beijo. gravar. Ótima noite. Beijo. Beijo.